Capítulo 2. O cristão piedoso é capaz de distinguir entre um trono e outros. Os piedosos podem distinguir entre um trono e outros, e a razão pela qual concluo isso é que não nos é dito aqui por onde ou por quais sinais esse trono deve ser conhecido. Ele apenas é proposto para nós por seu nome, um trono da graça, para que os santos se aproximem dele. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Dividiremos essas conclusões em duas partes e a consideraremos cada uma por sua vez. Em primeiro lugar, que existe um trono da graça. Em segundo lugar, é um privilégio dos cristãos piedosos poder distinguir a partir de todos os outros tronos qual seja esse trono da graça. Em primeiro lugar, há um trono da graça. Isso deve ser verdade, pois o texto assim o diz. O propiciatório, tantas vezes mencionado no Antigo Testamento, foi um tipo, sombra ou figura desse trono da graça, pois é comum que o antítipo seja apresentado para nós em palavras mais gloriosas do que aqueles pelas quais foram apresentados os tipos ou sombras que os tipificaram. E a razão disso é que as próprias coisas celestiais são muito mais excelentes do que as sombras pelas quais elas são representadas. O que é uma ovelha, um boi ou um bezerro quando comparados ao sangue de Cristo? O que é a Jerusalém que estava em Canaã quando comparada àquela nova Jerusalém que descerá do céu? Ou o tabernáculo feito de coisas corruptíveis quando comparado ao corpo de Cristo ou ao próprio céu? Não é de admirar, então, se eles forem apresentados para nós através de termos que se referem a coisas inferiores, visto que os termos mais completos e adequados são reservados para expor as coisas mais elevadas. Antes de fazer uma descrição mais detalhada desse trono da graça, bem como da maneira que ele pode ser conhecido, falarei brevemente sobre os próprios termos e demonstrarei o que está implícito neles. O significado do termo graça. Em primeiro lugar, pela palavra graça, devemos entender o livre, soberano e bom prazer de Deus, pelo qual ele age em Cristo para com o seu povo. Graça e misericórdia, portanto, são termos que têm significados distintos. Misericórdia significa piedade ou um transbordamento infinito de compaixão para aqueles que estão em uma condição miserável e desamparada. Mas a graça significa que Deus age dessa maneira como um agente livre, não sendo influenciado pela miséria da criatura a agir assim, mas pela sua própria majestade. Não havia objetos de misericórdia entre aqueles que do mundo antigo, que pereceram pelo dilúvio, ou entre os habitantes de Sodoma que foram consumidos com o fogo que desceu do céu? Sem dúvidas, segundo o que pensamos, haviam muitos. Mas foi Noé, e somente ele, que achou graça aos olhos de Deus. Não porque por si mesmo ele fosse melhor do que o restante dos homens, mas porque Deus agiu como um rei gracioso para com ele e permitiu que ele participasse de sua misericórdia com base em sua própria vontade e prazer soberano. Mas a princípio isso não foi tão claramente manifesto como o seria posteriormente. Portanto, o propiciatório não foi chamado como o é em nosso texto de o trono da graça, mas de propiciatório ou assento de misericórdia, embora também houvesse uma grande glória nesse termo. Pois pelo propiciatório foi revelado não apenas que Deus tinha compaixão pelos homens, mas que também era bondoso em seu local de descanso permanente, para onde ele finalmente se retiraria e se assentaria, qualquer que fosse o crítico ou problemático em que sua igreja se encontrasse em dado momento. Pois um assento é um lugar de descanso, e aqui ele é chamado de assento de misericórdia, para demonstrar que qualquer que fosse o estado desse mundo, ainda que fosse extremamente terrível e assustador, a igreja de Deus encontrará misericórdia, pois é em misericórdia que Deus se assenta. Portanto, depois que Deus tão severamente ameaçou e puniu sua igreja, a qual se referiu sob o nome de uma prostituta, como você pode ler no profeta Ezequiel, então ele diz: Assim satisfarei em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e não mais me indignarei. E novamente, falando do mesmo povo e dos mesmos castigos, Deus disse: Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres disso e te envergonhes, e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu te expiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Ezequiel 16, 42 e do 60 ao 63. Essas passagens bíblicas e muitas outras demonstram que a misericórdia é o lugar de descanso de Deus e é para lá que ele finalmente se retirará e dali abençoará sua igreja, seu povo. Contudo, os termos trono e trono da graça excedem isso em glória.
Não apenas porque a palavra graça mostra que Deus, por tudo o que Ele faz para conosco em nos salvar e perdoar, age livremente como o Senhor Supremo a partir de sua própria boa vontade e beneplácito, mas também pelo que Ele agora diz, a saber, que sua graça se tornou como um rei que possui um trono. Um trono não é apenas um assento para descanso, mas um lugar de dignidade e de autoridade. Isso é reconhecido por todos. Portanto, pela palavra trono ou pela expressão trono da graça, nos é sugerido que Deus governa por meio de sua graça, e ele pode fazer isso com justiça, para que a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 5:21. Essa menção de um trono da graça mostra que o pecado, Satanás, a morte e o inferno devem ser subjugados, pois eles não revelam outra coisa, senão fraqueza e destruição. Mas a graça é a vida e é também um soberano absoluto sobre todos eles para subjugá-los completamente. Isso declara expressamente que Deus está decidido a governar dessa maneira e também aponta para o pecado como seu inimigo mortal. E se assim o for, então, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. Pois é a sabedoria e a prudência no agir que levam aquele que governa a se fortalecer contra os que se rebelam contra ele. Portanto, é dito novamente: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. O pecado busca dominar e a graça também busca, mas o pecado não dominará, porque ele não possui um trono na igreja, entre os piedosos. A graça é a rainha. A graça possui o trono e o povo de Deus não está sob o domínio do pecado, mas da graça, o que eles estão aqui implicitamente obrigados a reconhecer na medida em que são convidados a se achegarem com confiança para receber ajuda, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Pois, assim como a partir da mão e do poder do rei vem a ajuda e o socorro para o súdito, quando este é atacado por um inimigo, assim também, a partir do trono da graça, vem a ajuda e a salvação do povo de Deus. Por isso, também está escrito: um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Jeremias 17:12. Aqui, então, os santos se abrigam do rugido do diabo, da violência de suas próprias concupiscências e da fúria dos ímpios. Esta também é uma passagem muito notável. Sujeitarás as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Esta outra passagem descreve Deus como que se deleitando em sua misericórdia e na salvação de seu povo. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade, que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Miqueias 7:18. Assim, a misericórdia e a graça se assentaram no trono, então reinarão e certamente vencerão a todos. A misericórdia triunfa do juízo. Tiago 2:13. A misericórdia recebe glória quando vence o pecado para Deus e para a própria salvação daquele que a recebeu, o que é ainda mais plenamente demonstrado na parábola do filho pródigo, em Lucas 15. Falarei sobre isso brevemente para lhes mostrar algo sobre a natureza desses termos e sobre o que necessariamente está implícito neles. O que deve ser inferido do termo trono da graça? É inferir a partir da expressão trono da graça que os homens convertidos não estão, de todas as formas e em todos os sentidos, livres do pecado. Pois, se estivessem, eles não precisariam se achegar a um trono de graça para obter ajuda. Quando é dito que há graça em Deus, podemos inferir que há pecado nos piedosos, e quando é dito que a graça reina sobre um trono, isso implica que, se não fosse assim, o pecado subiria ao trono e então reinaria e teria o domínio sobre os filhos de Deus. Isso também é evidente a partir do que está escrito em Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E a única maneira de evitar que isso aconteça é nos achegarmos, como somos instruídos através do texto, ao trono da graça para obter ajuda contra o pecado. O texto implica que, em certos momentos, o homem mais piedoso do mundo pode ser duramente tentado pelo pecado que habita nele, e essa tentação pode ser tão difícil de resistir que não há outra maneira de escapar de uma queda senão por implorar ao céu e ao trono da graça por ajuda. Esse é o chamado tempo oportuno, o tempo em que o andarilho que bateu a porta de Davi baterá a nossa, como por exemplo em 2 Samuel 12,
ou quando entramos na peneira na qual Satanás colocou Pedro, Lucas 22:31, ou quando formos esbofeteados como Paulo o foi, e quando aquele mesmo espinho ferir a nossa carne, segundo aos Coríntios 12, do 7 ao 8. Mas qual o motivo dos piedosos serem tão vulneráveis à tentação nesses momentos, senão que não há neles, isto é, em sua carne, nada de bom? Pelo contrário, eles possuem toda a aptidão para se aproximarem do diabo e de suas sugestões para a queda de sua própria alma. Porém, somos apresentados aqui ao trono da graça, ao qual Davi nos exorta a recorrer continuamente, e essa é a maneira de se obter alívio e encontrar ajuda em tempo oportuno. Salmos 71, 3. Assim como às vezes os cristãos estão em perigo iminente de cair, assim também por vezes eles caem terrivelmente e não conseguem se levantar de forma alguma. Isso acontece com eles porque foram negligentes quanto ao desempenho consciente daquilo que, por meio dessa exortação, eles são ordenados a fazer. Eles não têm suplicado constantemente perante esse trono para preservar a graça, pois, se o fizessem, como o texto sugere, certamente teriam evitado tal queda, visto que teriam recebido ajuda em tempo oportuno. A respeito dessa culpa deles está escrito no profeta: Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Por isso, profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbrio. Isaías 43, 22 e 28. Ora, assim como aqueles que estão sendo tentados são preservados de sua queda por se achegarem a esse trono da graça, assim também aqueles que caíram devem se levantar por terem o cetro de amor estendido para eles desde esse trono. Os homens podem cair pelo pecado, mas não podem se levantar sem a ajuda da graça. Portanto, devemos conhecer mais profundamente o trono da graça, do qual, como podemos perceber, nosso auxílio é providenciado, e é pela graça que recebemos a partir dele que permanecemos de pé. Portanto, buscarei agora dar uma descrição mais detalhada desse trono e também demonstrarei como os piedosos sabem ou podem saber como distingui-lo de outros tronos de Deus. O que é esse trono da graça? Então, esse trono da graça é a humanidade ou o coração e a alma de Jesus Cristo, no qual Deus se assenta e descansa para sempre em amor para com aqueles que nele creem, visto que Cristo, quando encarnou e esteve conosco, os reconciliou com o Pai. Assim diz o Senhor: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Isaías 22, do 22 ao 23. Um trono de honra para a casa de seu pai, isto é, para que possam se achegar a seu pai por meio dele, pois sempre o encontrarão ali. Ou como diz outro texto das Escrituras, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, não nos imputando nossas transgressões e pecados, segundo aos Coríntios 5,19. Não é possível que rejeitemos a natureza humana de Cristo e ainda encontremos algo como um trono da graça, seja na terra ou no céu, pois então nada poderia ser encontrado como sendo o descanso de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa é a própria linguagem de Deus e ele não disse as mesmas palavras a nenhum outro. Mateus 3,17. Portanto, ele repousa em Cristo para tratar conosco e somente nele. Além disso, a graça não pode ser concedida a nós senão por meio do caminho da justiça, pois a lei e o nosso pecado obstruem qualquer outro caminho. Gênesis 3, 24. Mas, se deixarmos a natureza humana de Cristo de lado, onde encontraremos aquele sacrifício oferecido à justiça devido ao pecado dos homens, pelo qual Deus pode perdoar e fazer essa graça reinar sobre nós? A graça reina por meio da retidão ou da justiça operada por Jesus Cristo e de nenhuma outra maneira. Cristo Jesus, portanto, é esse trono da graça ou aquilo pela qual a graça reina para os filhos de Deus. Romanos 5, 21. Apocalipse 5, 6 também pode nos conceder alguma luz quanto ao nosso assunto. E olhei, e eis que estava no meio do trono um cordeiro, como havendo sido morto. Isso nos mostra a causa pela qual a graça é tão generosamente concedida a nós, a saber, no meio do trono e dos anciãos há um cordeiro, como havendo sido morto, ou como tendo sido feito um sacrifício pelo nosso pecado.
Portanto, Cristo, como um cordeiro que foi morto, mas que agora vive e está assentado no trono, é a causa meritória de toda a graça que desfrutamos. E embora pareça, por esse texto, que o trono é uma coisa e o cordeiro outra, contudo, o Cordeiro de Deus é o trono. Embora não como um cordeiro ou sacrifício, mas como aquele que, por meio de seu sacrifício, abriu o caminho para que a graça corra como um rio, para o benefício do mundo. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é tudo. Ele é o trono, o altar, o sacerdote, o sacrifício e tudo mais. Mas ele é o trono, o sacerdote, o altar e o sacrifício quando visto sob diversas considerações. Ele não é o trono da mesma maneira que é o sacerdote. Ele não é o sacerdote da mesma maneira que é o sacrifício. Ele não é o sacrifício da mesma maneira que é o altar. Ainda que verdadeiramente seja tudo isso. Sim, não há trono da graça, nem sumo sacerdote, nem sacrifício propiciatório, etc., senão ele. Ainda poderemos falar de todas essas coisas antes de concluirmos esse tratado. Concluo, então, que Cristo Jesus, em sua natureza humana, é esse trono da graça. Em sua natureza humana, Cristo realizou completamente todas as coisas necessárias para abrir o caminho para que a graça fosse estendida aos homens. E ela não é apenas o lugar de descanso de Deus, mas o caminho por meio do qual, como sobre um trono glorioso, sua graça reinará sobre o diabo, a morte, o pecado, o inferno e a sepultura para sempre. Essa natureza humana de Cristo também é chamada de tabernáculo de Deus, pois a plenitude da divindade habita em Cristo corporalmente. É a habitação de Deus, sua morada, seu assento e trono. Cristo faz tudo nela e por ela, e sem ela nada faz. Onde o trono da graça está erigido. Falaremos agora sobre onde o trono da graça está. E para isso, devemos nos referir à sua sombra que, como foi dito anteriormente, é chamada de propiciatório, o qual se encontra não no átrio exterior e nem dentro do primeiro véu, Hebreus 9, do 3 ao 5, o que significa que ele não está no mundo e nem na igreja, na terra, mas no Santo dos Santos, depois do segundo véu, isso é, a carne de Cristo, Hebreus 10, 20. Então, é ali que está esse trono da graça de Deus e não em qualquer lugar aqui embaixo. E o fato de ele ser chamado de trono de Deus, de trono da graça e de estar localizado ali, significa que ele é o mais sublime e o mais honroso. Por isso, é dito que ele está muito acima de todos os céus e que tem um nome que está acima de todo nome. Portanto, aquele que deseja se achegar a esse trono da graça deve saber de que maneira vir ao se aproximar dele, ou seja, não de maneira orgulhosa, mas esvaziando o seu coração, não por si mesmo, mas mediante o sumo sacerdote. Pois era assim que acontecia no que diz respeito à sua sombra. Hebreus 9, 7. No segundo véu, onde estava o propiciatório, o sumo sacerdote adentrava sozinho, isso é, pessoalmente, e o povo entrava por meio dele, enquanto esse intercedia por eles. O mesmo então deve ser feito por aqueles que se aproximam desse trono da graça. Eles devem ir a Deus no lugar e por meio de Cristo, visto que ele é o sumo sacerdote de sua igreja. Assim como esse trono da graça está no Santo dos Santos e não no mundo ou na igreja na terra, assim também esse lugar santíssimo foi colocado acima da arca do testemunho, pois assim era o propiciatório, o qual foi colocado no lugar santíssimo acima da arca do testemunho. Deuteronômio 10, do 1 ao 5, 1 aos Reis 8, 9 e 2 às Crônicas 5, 10. O que era a arca do testemunho? Era a arca onde a lei foi posta. O testemunho era a lei e a arca foi preparada para guardá-la. Esse assento foi colocado acima da arca, segundo o qual foi ordenado a Moisés. Deus disse: farás uma arca e farás um propiciatório. Ela será chamada de a arca do testemunho. E ali porás o testemunho que eu te darei, isso é, a lei. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali verei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, que faziam sombra no propiciatório. Êxodo 25, do 16 ao 22, e Hebreus 9, 5. Assim, as coisas antigas foram ordenadas como sombras pelas quais entendemos o que agora deve ser considerado em nossa adoração a Deus. Foi feita uma arca, e nela foram colocadas as duas tábuas de pedra, nas quais a lei foi escrita. Deuteronômio 10, do 2 ao 5. Essa arca, com as duas tábuas, foi colocada no lugar santíssimo, e o propiciatório foi colocado acima dela. Em minha opinião, o Espírito Santo nos mostra, por meio disso, que a graça está assentada sobre um trono que é mais alto que a lei, que está acima da lei.
E essa graça, portanto, governa acima da lei e apesar de toda a condenação dela. Pois a graça está assentada em um trono, mas a lei não se assenta em trono algum. O trono da graça faz com que a lei, em vez de acusar, justifique e aprove. Pois a lei condena todos os homens, exceto Cristo, o qual, em sua humanidade, é esse trono da graça. A lei não condena a Cristo, mas antes aprova e justifica todas as ações dele e, como um trono de graça, o exalta acima dela mesma. E a lei não pode deixar de fazer isso, pois, pela sua própria sabedoria e santidade, derivada do seu Senhor, ela é ordenada a fazer assim. Então, aqui está o trono de Deus, o trono da graça, a saber, acima da arca do testemunho. Sobre esse trono, Deus e sua graça se assentam, reinam e permitem que os pecadores se aproximem de sua presença em busca de graça e de misericórdia. Deus permite, e digo isso para que os pecadores assim o façam, que eles se lavem na pia de bronze que está preparada para isso no primeiro lugar, da qual poderemos falar mais adiante. Agora, contemple a sabedoria de Deus demonstrada pelo modo como ele ordenou as coisas e especialmente ao colocar em primeiro lugar a lei e Cristo, que é a arca do testemunho e o propiciatório ou trono da graça, tão próximos, pois, sem dúvida, foi a sabedoria que assim os ordenou e isso pode ter sido feito pelas seguintes razões. Por que a lei e o propiciatório estão tão próximos? Para que, ao nos aproximarmos do trono da graça, nos lembremos de que ainda somos pecadores, como diz Romanos 3:20, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, e para que nos lembremos que diante de nós está a arca que contém as duas tábuas que condenam todos os homens, então aqui está uma lembrança para aqueles que vêm a Deus e ao seu trono da graça em busca de misericórdia, a saber, a lei, pela qual eles são novamente lembrados a respeito de quem eles são, de seus pecados e da necessidade que possuem dos suprimentos contínuos da graça. Li que a pia de bronze e o pé dela eram feitos dos espelhos das mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo. Êxodo 38:8. Isso parece significar que os homens poderiam ver seu reflexo quando se aproximassem para se lavarem. Então, aqui você vê que a lei é colocada bem próxima do propiciatório para que os que vêm ao trono da graça em busca de misericórdia sejam lembrados muito enfaticamente que são pecadores. Isso também tende a sugerir um incentivo para a oração e a nos tornar mais fervorosos em espírito quando nos aproximamos do trono da graça. Se um rei ordenasse que um machado e uma forca estivessem diante de todos aqueles que lhe suplicassem por misericórdia, isso seria um grande estímulo para todas as petições por sua graça, os tornaria ainda mais humildes e os faria suplicar mais fervorosamente pelo favor de sua majestade. No entanto, o propiciatório está colocado acima da arca e do testemunho. Portanto, isso deve nos encorajar a buscar os benefícios que podem ser encontrados ali. Pois observe que, embora a lei esteja ali no lugar santíssimo para onde nos acheguemos, contudo, ela está dentro do propiciatório ou trono da graça, para o qual devemos olhar e dirigir nossas orações. Portanto, aproximemo-nos confiantemente do trono da graça, ainda que a arca e o testemunho estejam por perto, pois a lei não pode nos prejudicar quando a graça está tão próxima. Além disso, Deus não está entronizado sobre a lei, mas sobre no trono da graça que está acima dela, para conceder perdão, graça e ajuda em momentos de necessidade. Isso serve para informar alguns onde eles estão quando entram em seus quartos para orarem. Você se sente muito desanimado quando vai orar? Ouça-me, você não está longe do trono da graça. O seu desânimo procede do fato de que você olha para a arca, a respeito da qual Deus ordenou que todo aquele que olhar para ela morrerá. 1 Samuel 6,19. Ora, se você está realmente tão próximo a ponto de ver seus pecados ao contemplar as tábuas da arca, levante seus olhos um pouco mais alto e veja ali o propiciatório, ou trono da graça, para o qual você deve se achegar e ser salvo. Davi disse que dirigiria sua oração a Deus e olharia para cima. Salmo 5:3. É como se ele dissesse: minhas orações subam e não fiquem na arca do testemunho, pois ali está a lei e a condenação. Mas subam bem alto para o trono que está acima, pois Deus está ali e é lá que a graça é demonstrada. Ali vocês poderão obter a ajuda necessária em tempos oportunos. Com efeito, alguns não sabem o que essas coisas significam, pois nunca leram seus pecados ou viram sua condenação através da lei. Quando estão de joelhos em seu momento devocional, eles não se sentem desanimados ao verem quem são e nem são levados pelo senso de sua condição a buscarem ajuda para suas necessidades. Aliás, eles nem mesmo estão conscientes de qualquer necessidade. Posso dizer a respeito dessas pessoas
que elas não estão interessadas em nosso texto e nem podem se achegar aqui ao trono da graça até terem sido preparadas para fazê-lo, como demonstrarei mais adiante. Como o cristão piedoso distingue o trono da graça? Já mostrei o que é esse trono da graça e onde ele está. Mostrarei agora como você pode encontrá-lo e como saberá quando houver chegado até ele. O trono da graça pode ser discernido pelo arco que está ao redor dele. Lemos em Apocalipse 4, do 1 ao 3, que um arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Essa foi a primeira visão que João teve depois de receber as epístolas para enviar às 7 igrejas. Antes de recebê-las, ele teve a grande visão de seu Senhor e o ouviu dizer: Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Era necessário que João recebesse uma boa preparação antes que pudesse executar a obra para a qual foi chamado, a saber, atestar da maneira mais firme, amorosa e confiante a verdade que seu Senhor o comissionou para testemunhar. Assim, antes que continuasse a escrever suas profecias acerca das coisas que aconteceriam, ele ouve uma primeira voz e recebe uma primeira visão. A primeira voz que ele ouviu foi: Suba aqui. E a primeira visão que ele teve foi de um trono com um arco-íris ao redor. Então ele declara: E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. Apocalipse 4, do 1 ao 3. Na primeira passagem da Palavra de Deus, em que um arco-íris é mencionado, lemos também sobre seu significado espiritual, a saber, ele era um sinal da firmeza da aliança que Deus fez com Noé e servia como um testemunho da promessa divina de não voltar a destruir a terra com as águas de um dilúvio. Deus declara em Gênesis 9, do 13 ao 15: O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a terra. Portanto, o arco-íris era primeiramente um sinal de uma aliança de misericórdia e de bondade para com o mundo. Mas essa não era a única coisa que ele sinalizava, pois essa aliança era apenas uma sombra do pacto da graça que Deus fez com seus eleitos em Cristo, bem como aquele arco-íris era apenas uma sombra do sinal da estabilidade e duração desse pacto. A próxima vez que lemos sobre o arco-íris é no primeiro capítulo de Ezequiel, e ali é feita referência às excelências de suas cores, pois ele é descrito como sendo exatamente como a cor da glória do homem que o profeta viu sentado em um trono. A expressão "a glória" que aparece nessa passagem faz referência às vestes sacerdotais, pois Cristo se assenta em seu trono como um sacerdote, e as suas vestes servem para a sua glória e o seu ornamento. Zacarias 6:13. O que essas vestes são, senão sua bendita justiça, a túnica com a qual ele cobre a nudez pecaminosa de seu povo e a perfeição com a qual ele os adorna, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Êxodo 28:2, Ezequiel 16:8 e Isaías 61:10. Encontramos um arco-íris ao redor do trono da graça. Um arco-íris é o sinal da aliança de Deus com Noé e do pacto da graça, no que diz respeito à sua adoração. O arco-íris também é um sinal da aparência do homem em Jesus Cristo, isso é, da aparência de suas vestes, da sua justiça, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, até os pés, como está no livro de Apocalipse, 1:13. Em Ezequiel 1, do 27 ao 28, lemos: Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esse era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Ao vermos o arco-íris ao redor do trono da graça, sobre o qual Deus se assenta para ouvir e responder às petições de seu povo, devemos entender que isso significa a justiça obediente de Jesus Cristo, a qual, nos dias de sua carne, ele realizou para o seu povo e pela qual a justiça de Deus é satisfeita, e assim os crentes são justificados e se tornam aceitáveis diante dele. Essa justiça, aos olhos de Deus, possui um brilho mais glorioso do que o arco-íris que está ao redor do trono, como diz João. Mas com que propósito o arco-íris está colocado ali? Ora, para ser contemplado. Mas quem deve contemplá-lo? Deus e o povo dele, as pessoas que vêm para orar, como ele mesmo declara,
Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Gênesis 9, 16. Assim como o arco serve para ser contemplado por Deus e por nós. O arco-íris ao redor do trono parecia semelhante à esmeralda, à vista de João e de seus companheiros. Em 1 Reis 10, do 18 ao 20, lemos sobre o grande trono de marfim de Salomão, e embora não houvesse outro trono igual em nenhum reino, ele não queria que o arco ficasse diante dele, mas atrás. Mas o arco de Deus está adiante e ao redor, para poder ser visto e contemplado. O arco de Salomão era apenas uma sombra e, portanto, algo que deveria desaparecer. Mas esse arco agora é a soma e a substância e, portanto, adequado para estar adiante à vista de Deus e do povo dele. Então, quando você for orar, se achegue ao trono e, para que você não seja enganado por uma imaginação, olhe também para o arco-íris. O arco-íris consiste nas obras pessoais de Cristo, seu Salvador, em seu favor. Quando for orar, olhe para isso, pois essa justiça é sua. Além disso, o arco-íris é sinal da eternidade do pacto da graça, o qual é objeto do deleite de Deus e assegurará a justificação de sua pessoa e de suas obras diante dele. Deus olha para a justiça de Cristo, então olhe para Deus por meio dessa justiça e dela somente. Salmos 71:16. Pois, se a justiça de Cristo for rejeitada, não haverá nada no céu ou na terra que poderá agradar a Deus ou justificar você. Se for dito que a fé agrada a Deus, eu respondo: a fé é uma graça relativa. Remova o meio relativo que, quanto à justificação, é esse manto reluzente, esse arco-íris, essa justiça de Cristo, e então a fé morre. E quanto ao que estamos tratando agora, se extingue e se apaga. O arco-íris é um emblema muito adequado para a justiça de Cristo, e isso pelas seguintes razões. Primeiro, o arco-íris é um reflexo do sol que brilha no firmamento, e a justiça pela qual esse trono da graça é cercado é uma obra do Filho de Deus. Segundo, o arco-íris foi um sinal de que a ira de Deus manifestada ao enviar o dilúvio foi aplacada. Essa justiça de Cristo é aquela pela qual Deus perdoa todas as nossas ofensas. Terceiro, o arco-íris foi colocado nas nuvens para que o pecador pudesse olhar para ele e confiar na misericórdia comum. A justiça de Cristo é revelada a nós na palavra, para que por meio dela creiamos em sua misericórdia especial. Quarto, o arco-íris é visto de vez em quando nas nuvens. A justiça de Cristo é revelada ao longo da palavra de Deus. Quinto, o arco-íris é visto comumente após a chuva. A justiça de Cristo é apreendida pela fé logo após as apreensões da ira. Sexto, o arco é visto com maior ou menor intensidade. O mesmo sucede com a justiça de Cristo. Podemos vê-la em maior ou menor grau de acordo com a clareza da visão da fé. Sétimo, o arco possui uma natureza tal que faz com que qualquer coisa para a qual você olhar através dele se torne da mesma cor que ele. E a justiça de Cristo faz com que os pecadores, quando Deus olha para eles através da justiça de Cristo, pareçam belos e aceitáveis aos olhos dele, pois somos feitos agradáveis pela beleza de Cristo e aceitos no amado. Ezequiel 16:14 e Efésios 1:6. Lemos em Apocalipse 4:3 que o arco-íris está ao redor do trono, e se você continuar lendo, verá que os efeitos gloriosos disso são muito maiores do que tudo os que eu descrevi aqui. O trono da graça pode ser discernido pelo sacerdote que ministra diante dele. Assim como o trono da graça é conhecido pelo arco-íris que está ao redor dele, assim também ele pode ser conhecido pelo fato de que o sumo sacerdote está continuamente ministrando diante dele. Cristo, nosso sumo sacerdote, está ali diante de Deus, trajando suas vestes de sumo sacerdote e fazendo intercessão contínua pela aceitação de seu povo. Ora, Cristo é o sacerdote, o trono e tudo mais, mas ele é o trono em um sentido e o sacerdote em outro sentido. Assim como ele era o sacerdote, o sacrifício e o altar quando veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Como sacerdote, ele é representado aqui pela figura de um anjo, o qual veio ao altar para oferecer incenso pela igreja todas as vezes em que os 7 anjos tocassem suas trombetas para executar a ira de Deus contra o mundo anticristão, para que essa ira não tragasse também os membros de sua igreja. Apocalipse 8, do 1 ao 4, João declara: E veio outro anjo, e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro,
e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Vemos aqui o sumo sacerdote diante do trono ou propiciatório, pois foi ali que Deus designou que o altar do incenso deveria ser colocado. Êxodo 30, do 1 ao 7. Esse altar do incenso, enquanto uma sombra, deveria ser revestido de ouro, mas aqui o Espírito Santo nos sugere que tudo é de ouro. Então, esse trono é o propiciatório ou o trono da graça, para o qual somos chamados a ir. Ali vemos o anjo representando o sumo sacerdote com seu incensário de ouro e seu incenso, pronto para nos servir. Essas são as implicações do texto, pois o sacerdote está lá para oferecer seu incenso com as orações de todos os santos, os quais estão esperando do lado de fora na hora em que o incenso é oferecido. Lucas 1, 10. Portanto, junto ao trono da graça está o sumo sacerdote da nossa propiciação, Cristo Jesus, com o seu incensário de ouro na mão, cheio de incenso para perfumar as orações dos santos que se achegam ali, para alcançarem misericórdia e acharem graça, a fim de serem ajudados em tempo oportuno. A sua presença ali é representada por um anjo, porque ele é o anjo da presença de Deus e o mensageiro da sua aliança. Vejamos agora como, sob a lei, o sumo sacerdote deveria se aproximar do altar do incenso. Quando se aproximasse para interceder pelos santos diante do trono, ele deveria entrar lá para fazer esse trabalho trajado devidamente em suas vestes e ornamentos, e não poderia entrar ali para servir sem eles, para que não morresse. Os principais desses ornamentos eram um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Êxodo 28:4, os quais são chamados resumidamente de roupa comprida. No primeiro capítulo de Apocalipse e no geral, esses ornamentos nos mostram que Cristo está vestido de justiça, cingido de verdade, de fidelidade, pois esse é o cinto de seus lombos para fortalecê-lo. Isaías 11, 5. Ele traz em seu coração os nomes dos filhos de Israel, os quais são os verdadeiros israelitas, pois assim como no peitoral de Arão estavam fixados os nomes das 12 tribos de Israel, e portanto ele deveria suportar o peso delas pela força de seus ombros, assim também estamos no coração de Cristo. Isaías 22, 21. Então, o nosso sumo sacerdote está no lugar santíssimo para oferecer incenso sobre o altar de ouro do incenso, isto é, diante do trono. Portanto, quando você se achegar ao trono da graça, busque a ele e não fique satisfeito, mesmo que você encontre Deus ali, caso você não encontre Cristo lá. Aqui estou supondo algo impossível para sua edificação, pois sem ele nada pode ser feito, como sumo sacerdote. Cristo é o trono, e sem ele, como trono de Deus, não tem lugar de descanso no que diz respeito a nós. Cristo é um sacerdote e sem ele não podemos nos aproximar de Deus de maneira aceitável, pois por meio dele, como nosso sacerdote, é que nossos sacrifícios espirituais são aceitos. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15 e 1 Pedro 2:5. Consideremos agora para nossa edificação o seguinte: assim como Deus escolheu a Cristo e fez dele o seu trono da graça, assim também Deus jurou que ali ele será aceito como sacerdote para sempre. Portanto, saiba que, sob pena de morte, não há como ir até Deus sem Cristo. Não sai de meus pensamentos que ele usa o arco-íris sobre a cabeça como uma tiara sacerdotal para a glória e beleza. Apocalipse 10:1 e Ezequiel 1. Mas, por que nosso sumo sacerdote usaria o arco-íris em sua cabeça, senão para demonstrar o sinal da eternidade do pacto da graça? Ele usa o arco-íris como uma tiara ou coroa de ouro e intercede continuamente a Deus de maneira aceitável, pelo bem de seu povo e para que o mundo seja subjugado. O trono da graça pode ser discernido pelo sacrifício apresentado diante dele. O trono da graça pode ser conhecido pelo sacrifício que é apresentado ali. O sumo sacerdote não poderia entrar no santuário nem chegar perto do propiciatório, que era uma sombra do nosso trono da graça, sem sangue, como diz Hebreus 9:7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. O sacerdote deveria tomar do sangue de seu sacrifício e aspergi-lo 7 vezes diante do Senhor, isso é, diante do propiciatório ou trono da graça, bem como deveria colocar um pouco do sangue sobre as pontas do altar do incenso diante do Senhor.
Levítico 4, do 5 ao 7, e capítulo 16, do 13 ao 15. Então, o trono da graça é conhecido pelo sangue que é aspergido sobre ele e pela expiação que por ele é realizada. Eu já disse que nosso sumo sacerdote está diante do trono da graça e agora digo que o seu sacrifício também está ali. Cristo apresenta seu sacrifício como reparação pelos pecados de todos os que têm o direito de se achegarem ao trono da graça com confiança. Por isso, como mencionei anteriormente, é dito que no meio do trono está um cordeiro como havendo sido morto. Apocalipse 5:6. Essas palavras são usadas com o propósito de nos comunicar que no meio do trono está o nosso sacrifício, trazendo ainda as próprias marcas de sua morte sobre ele, e que Cristo expõe perante Deus, que está assentado sobre o trono, as cicatrizes de suas feridas causadas pelos espinhos, pelos pregos e pela lança, e como ele foi desfigurado por golpes e açoites, quando, segundo o mandamento divino, entregou a si mesmo como preço de resgate por seu povo. Pois não devemos imaginar que a exaltação ou glorificação do corpo de Jesus Cristo tenha feito ele esquecer o dia em que morreu por nossos pecados, especialmente porque o que torna a sua intercessão eficaz é a sua morte e o sangue que ele derramou na cruz por nossas transgressões. Além disso, não há qualquer outra visão que mais afete o coração de Deus do que ver o trabalho da alma e as feridas do corpo de seu Filho por nossas transgressões. Por isso, é dito que ele está no meio do trono, como tendo sido morto, e também que o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Apocalipse 7:17. O cordeiro, isto é, o Filho de Deus, como sacrifício, estará sempre no meio do trono para apacentar e consolar o seu povo. Ele é o trono, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício. O que significa dizer que Cristo está no meio do trono como um cordeiro? O significado é que Cristo, como um sacrifício de sangue, é o agente principal na nossa reconciliação com Deus, ou que sua oferta por nossos pecados prevalecerá grandemente quando pleiteada por Ele como sacerdote para obter graça, misericórdia e glória em nosso favor. Hebreus 9:12. Foi pelo seu sangue que ele entrou no lugar santo e fez expiação em nosso favor diante do propiciatório. É o seu sangue que fala melhor a nosso respeito do que o sangue de Abel falou a respeito de Caim. Hebreus 12:24. Também é pelo seu sangue que temos confiança para entrar no Santo dos Santos. Hebreus 10:19. Portanto, não é de se admirar se encontramos no meio do trono da graça um cordeiro, como havendo sido morto. Enquanto você pensa em Cristo como sendo o trono da graça, não se esqueça dele como sacerdote e sacrifício, pois é como sacerdote que ele faz expiação. Mas não há expiação pelo pecado se não houver um sacrifício. Na medida em que consideramos Cristo como um sacrifício, devemos considerá-lo também como um passivo ou sofredor. Enquanto que, como sacerdote, ele é ativo e aquele que oferece o sacrifício. Além disso, ele também deve ser considerado como um altar, como Deus, pois foi no poder de sua divindade que ele se ofereceu. Portanto, o altar não era a cruz como alguns imaginaram tolamente, mas o trono da graça. Então Cristo deve ser considerado como o trono da graça e como sacerdote, sacrifício e altar. Você conhece esse trono da graça, onde Deus se assenta para ouvir as orações, para conceder sua graça? Então direcione os olhos de sua alma para lá e procure até que você encontre ali o cordeiro como tendo sido morto, pois assim você saberá que está certo. Contemplar o cordeiro como tendo sido morto é uma visão bendita, quando vista por aquele que suplica por graça diante do trono da graça. Você deve procurar entender isso, pois sem sangue não há remissão. Aquele que pensa em encontrar a graça a partir das mãos de Deus e, contudo, não entra no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, se achará enganado e encontrará um caminho morto, em vez de um caminho vivo. Hebreus 10:19. Pois, se nada há abaixo ou além do sangue que possa providenciar remissão da parte de Deus, então como a remissão pode ser recebida por nós sem que creiamos no seu sangue? Somos justificados pela fé no seu sangue. Romanos 5, do 6 ao 9. Portanto, quando você se aproximar do trono da graça, esforce-se para ver o Cordeiro, como tendo sido morto no meio do trono da graça. Então você terá não apenas um sinal de que apresenta suas súplicas a Deus no lugar certo e da maneira correta, mas também encontrará o que pode quebrantar, comover e subjugar seu coração.
Pois se o sangue de um bode, como alguns dizem, dissolve uma pedra que é mais dura que pederneira, será que a visão de um cordeiro como tendo sido morto não derreterá muito mais o espírito daquele homem que está de joelhos diante do trono da graça em busca de misericórdia? Especialmente quando ele ver que nem suas orações, nem suas lágrimas e nem suas necessidades, mas o sangue do cordeiro prevaleceu para com o Deus da graça, a fim de conceder misericórdia e graça a um homem indigno? Esse então é o terceiro sinal pelo qual você saberá como reconhecer o trono da graça. Aquele trono é aspergido com sangue. No meio daquele trono pode ser visto até hoje um cordeiro como havendo sido morto, e ele está no meio dele para apacentar aqueles que se achegam a esse trono e conduzi-los para as fontes de águas vivas. Apocalipse 7:17. O trono da graça pode ser discernido pelo rio que procede dele. O trono da graça deve ser conhecido pelas correntes de graça que continuamente procedem dele, as quais são semelhantes a um rio que corre para o mundo. João diz: Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Observe que aqui, novamente, é mencionado um trono, isso é, o trono de Deus, que, como já demonstramos, é a natureza humana de seu Filho. Além disso, desse trono procede o rio puro da água da vida, claro como cristal. E a descrição da união do Cordeiro com Deus serve para nos mostrar que esse rio vem de Deus através do Cordeiro, ou seja, Cristo como um cordeiro ou sacrifício pelo pecado é a causa do fluxo desse rio que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Observe também que o Cordeiro é mencionado aqui como aquele por meio do qual procede a água da vida para nós. Deus é a fonte, Cristo é o balde de ouro que tira a água da vida para nós, e os eleitos são aqueles que bebem dessa água da vida. Ele não diz aqui o trono do Cordeiro, mas e do Cordeiro, para mostrar que é através dele que esse rio de graça deve vir. Mas, se de algum modo deve ser entendido que esse rio procede do trono do Cordeiro, então isso pode servir para mostrar que Cristo também tem poder, enquanto mediador, para enviar graça como um rio para a igreja. E então, isso significa que Deus, por amor de Cristo, concede esse rio de graça e que Cristo, por seus méritos, tem poder para fazê-lo fluir até nós. É por isso que vemos esse bom desejo tantas vezes mencionado nas epístolas. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7, 1 aos Coríntios 1:3, 2 aos Coríntios 1:2, Gálatas 1:3, Efésios 1:2, Filipenses 1:2, Colossenses 1:2, 1 aos Tessalonicenses 1:2, 2 aos Tessalonicenses 1:2 e Filemão 3. E também graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 a Pedro 1:2, 2 a Timóteo 1:2 e Tito 1:4. Pois Cristo tem poder juntamente com o Pai para conceder a graça e o perdão dos pecados para os homens. João 5, do 21 ao 26 e Marcos 2:10. Trataremos agora dos termos que aparecem nesse texto. Aqui temos um trono da graça, e para mostrar que, de fato, esse trono é o da graça, vemos que dele procede um rio dessa graça, mencionado através da expressão água da vida, uma expressão adequada para expressar tanto a natureza da graça quanto a condição daquele que se achega ao trono da graça. Ela é chamada pelo nome de água da vida para mostrar quão revigorante é a graça de Deus em Cristo e que ela será encontrada assim por todos aqueles que beberem dela por meio de Cristo. Essa água se fará naquele que a beber uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4:14. Ou seja, dará vida e o sustentará, pois ela mesma será uma fonte de vida no coração daquele que a beber. Ah, essa água será tão benéfica para a saúde espiritual que a alma que beber dela será preservada para sempre da condenação total e final, e se fará nela uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Essa expressão revela também o estado atual daqueles que se achegam para beber dela. Eles não são os saudáveis, mas os doentes. O trono da graça, assim como o lavatório e outros lugares de águas curativas, é o lugar mais desejado por aqueles que estão doentes, mas também beneficia os que estão saudáveis. Assim é com o trono da graça, suas águas servem para curar a alma.
Ezequiel 47, do 8 ao 9. Portanto, assim como em águas curativas os coxos deixam suas muletas e os doentes recebem sinais de sua recuperação, assim também o trono da graça é onde os verdadeiros penitentes e aqueles que estão doentes buscam por misericórdia e deixam seus suspiros e suas lágrimas. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 7, 17. Assim como José lavou o rosto e enxugou suas lágrimas quando viu seu irmão Benjamim, assim também todos os santos de Deus, aqui diante do trono da graça, onde está o Benjamim de Deus, ou o filho de sua destra, lavam suas almas da tristeza e enxugam as lágrimas de seus olhos. Portanto, você que está doente, aflito, que quer viver por meio de Jesus, venha a Deus como misericordioso e gracioso. Busque esse rio quando estiver de joelhos diante dele, pois por meio dele você encontrará onde está o trono da graça e assim descobrirá onde poderá encontrar misericórdia. O que procede desse trono da graça é chamado não apenas de água da vida, mas de um rio puro de água da vida. Em primeiro lugar, isso mostra que há muita graça em Deus, assim como há muita água em um rio. Um lago, um tanque ou uma cisterna conterão muita água, mas um rio conterá mais. Desse trono procedem rios e correntes de água da vida para satisfazer os que se achegam ao trono de Deus em busca de vida. Além disso, assim como pela imagem de o rio nos é revelada a abundância da graça que procede de Deus por meio de Cristo, assim também nos é revelada a sede insaciável e o desejo de alguém que verdadeiramente se achega ao trono da graça em busca de misericórdia. Nada, além de rios, satisfará tal alma. Lagos, tanques e cisternas não a satisfarão, pois ela é como aquele de quem é dito em Jó 40:23. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Davi testifica disso quando diz: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42:1. Portanto, o convite é proporcional. Beba abundantemente. Cantares 5:1. Os salvos recebem abundância de graça. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Por isso, também é dito em Isaías 41, do 17 ao 18: os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Mas, Senhor, como saciarás sua grande sede? Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Eis aqui lagos de águas tão grandes quanto um deserto, o suficiente para satisfazer qualquer alma sedenta. Ah, mas lagos não serão suficientes. Portanto, ele abrirá rios, fontes e nascentes para saciar aqueles que têm sede da graça de Deus, e desse modo eles terão o suficiente. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Salmos 36, do 8 ao 9. O trono da graça oferece essa abundância para a ajuda e a saúde dos que desejam beber a água da vida e curar as suas doenças. Ele produz um rio de água da vida. Além disso, é dito que a graça flui aqui como um rio a partir do trono de Deus e do Cordeiro, para nos mostrar o que esse rio tem em comum com outros, não a sua correnteza, mas a sua fonte. Juízes 5. O trono da graça é como uma fonte que produz o que o apóstolo chama de a salvação comum. E é dito em Ezequiel e Zacarias que esses rios saem para o deserto e para o mar, por todo o mundo, para curar os animais e os peixes de todos os tipos que existem. Ezequiel 47:8 e Zacarias 14:8. Assim, esse texto nos mostra o que é se achegar a um trono, no qual está o sinal do pacto da graça, onde o sumo sacerdote ministra e no meio do qual há um cordeiro, como tendo sido morto, pois dali não procedem gotas ou chuvas, mas um rio da graça de Deus, um rio puro de água da vida. Outro sim, é dito que essa graça vem a partir desse trono como um rio de água da vida, puro e claro como cristal.
As águas puras se contrapõem às águas barrentas e sujas, bem como as águas claras se contrapõem às águas escuras, devido à natureza fria e gélida delas. É por isso que é usada a palavra cristal para descrevê-las, o que todos conhecem como uma pedra clara e brilhante. Ezequiel 34:19 e Jó 6, do 15 ao 16. De fato, a vida e o espírito que estão nessa água a impedirão de parecer obscura e sem graça, e o trono de onde ela vem impedirá que a água e as correntes desse rio sejam lamacentas. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10:22. De fato, toda a tristeza que está misturada com o nosso cristianismo procede, como sua causa, de nós mesmos, não do trono da graça, pois esse é o lugar onde nossas lágrimas são enxugadas e também onde penduramos nossas muletas. Suas correntes são puras e claras, não lamacentas e nem geladas, mas quentes e deliciosas. Elas alegram a cidade de Deus. Salmos 46:4. Essas palavras também nos mostram que essa água por si mesma faz essas coisas, sem qualquer acréscimo de nossa parte. O que vem desse trono é graça pura e nada mais. Graça pura, clara, gratuita, que não precisa ser misturada com as nossas obras de justiça. Por si mesma, essa graça é suficiente para atender a todas as necessidades, curar todas as nossas doenças e nos ajudar em tempos oportunos. É a graça que escolhe, é a graça que chama, é a graça que preserva e é a graça que traz para a glória. E é por isso que, no início ao fim, devemos reconhecer que nossa salvação é pela graça. Zacarias 4:7. Assim, você vê que o trono para o qual o cristão é convidado a ir é o trono da graça, sobre o qual o Deus de toda graça se assenta. É o trono da graça diante do qual o Senhor Jesus ministra continuamente por nós. É o trono da graça aspergido com o sangue e no meio do qual está um cordeiro como que tendo sido morto. É um trono com um arco-íris ao redor, que é o sinal do pacto eterno e do qual procede um rio puro de água da vida, claro como cristal. Procure então por esses sinais do trono da graça e não descanse, até que por meio dele você saiba que chegou ao trono. Todos esses sinais poderão ser vistos por seus olhos e essa visão é muito poderosa, bem como possui uma tendência natural para vivificar a alma. O trono da graça pode ser discernido pelos seus efeitos. O trono da graça é conhecido e distinguido pelas coisas mencionadas acima e também pelos efeitos que essas coisas causam. Ao redor daquele trono há 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4:4. Não há trono que possua esses sinais e efeitos, portanto, você pode conhecer quando realmente tiver se achegado a ele, tanto pelos seus efeitos, quanto por esses sinais. Entendo que esses tronos se referem a um lugar de descanso e de dignidade. Lugar de descanso, pois os que neles se sentam descansam de seus trabalhos, e lugar de dignidade, porque estão ao redor do trono. Apocalipse 14:13. Em Apocalipse 11:16 lemos: E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E visto que não são mencionados os tronos antes de serem mencionados os que estavam assentados sobre eles, isso nos mostra que tais lugares foram preparados antes de aqueles que se assentam neles terem sido convertidos. Os anciãos são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, ou os primeiros pais das igrejas, pois eles são os anciãos de ambas as igrejas, isso é, tanto da igreja judaica quanto da igreja gentílica de Deus. Em Isaías 24:23, eles são chamados de anciãos e, em certo sentido, são os pais de ambas as igrejas. Esses anciãos são bem representados por aqueles 24 que você lê no livro de Crônicas, cada um dos quais tinham 12 filhos. 1 Crônicas 25, do 8 ao 31. O fato de estarem assentados denota também a sua permanência na presença de Deus, como diz o Salmo 110, Assenta-te à minha mão direita. Essas foram as palavras do Pai ao Filho, as quais também significam a mesma coisa. Portanto, diante do trono da graça estão os 24 tronos nos quais se assentam os 24 anciãos. Suas vestes brancas são a justiça de Cristo e suas próprias boas obras e sua glória.
Não que suas obras os trouxessem para lá, pois eles mesmos estavam sujos e foram lavados no sangue do Cordeiro. Contudo, Deus recompensará tudo o que seu povo fez por amor. Depois de terem sido lavados, eles devem usar suas próprias obras como um emblema de sua honra diante do trono da graça, e isso verdadeiramente é graça. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. Apocalipse 7, do 14 ao 15. Eles se lavaram como outros o fizeram antes deles. Tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Apocalipse 4:4. Isso nos revela que eles obtiveram a vitória, que eles são reis e que reinarão com Cristo para todo sempre. Apocalipse 5:10. Mas espere um momento. Eles estavam em silêncio? Eles não disseram ou fizeram nada enquanto estavam sentados diante do trono? Na verdade, eles foram designados para louvarem. Podemos ver isso pelo fato de que aqueles 24 homens mencionados anteriormente, juntamente com seus 288 filhos, eram instruídos nos cânticos do Senhor. 1 Crônicas 25:7. Esses eram uma figura dos 144.000 remidos na terra. Pois, assim como é dito que os primeiros 24 anciãos e os filhos deles cantavam e tocavam símbolos, saltério e harpas, bem como que eram instruídos nos cânticos do Senhor, assim também é dito que aqueles anciãos, que se assentam diante do trono, entoam um cântico e possuem harpas em suas mãos. E esse cântico era tão maravilhoso e entoado de maneira tão habilidosa que ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14:3. Ora, assim como vemos a menção dos 24 anciãos instituídos por Davi e dos 24 vezes 12, aqui João menciona o mesmo número, mas acompanhado de uma multidão que nenhum homem poderia contar, pois ele diz: Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus. Apocalipse 7, do 9 ao 11. Esse número incontável parece ter aprendido o cântico, pois são descritos clamando em alta voz: Salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro, o que certamente é uma canção que ninguém pode aprender, exceto aqueles que são redimidos da terra. Quão grande encorajamento é para aqueles que se achegam ao trono da graça ver um número tão grande de pessoas já presente ali, assentadas e trajando suas vestes, com suas palmas e suas coroas sobre suas cabeças, louvando a Deus e ao Cordeiro por sua salvação. Dirijo-me aos desanimados. Não seria surpreendente para vocês, que têm tanto medo de que a grandeza de seus pecados seja uma barreira que os impeça de se achegarem ao trono da graça, se há dentre todo esse grande número de músicos e arpistas que foram levados para a glória, vocês podem vislumbrar alguém, por enquanto esteve aqui na terra, foi um pecador tão vil quanto vocês? Vejam, eles estão ali para serem vistos por vocês e para lhes servirem de encorajamento e de esperança, quando vocês considerarem o que a graça e a misericórdia fizeram por eles. Olhem novamente quando vocês estiverem de joelhos e vejam se alguns que estão entre eles não cometeram pecados piores do que os seus. No entanto, eis que estão ali assentados e receberam suas coroas em suas cabeças, suas harpas em suas mãos, e cantam em alta voz a salvação ao seu Deus e ao Cordeiro. Então, esse é o quinto sinal pelo qual o trono da graça pode ser distinguido de outros tronos. Perante ele há, a fim de ser visto para nosso encorajamento, um número incontável de pessoas assentadas e cantando. Elas estão entoando um cântico a Deus por sua graça e ao Cordeiro por seu sangue, pelo qual elas são libertadas da ira vindoura, como diz Apocalipse 5, do 8 ao 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra.
Ó alma atribulada, você não viu que o trono da graça está aqui e que multidões já se achegaram a ele para dar graças ao nome daquele que está assentado sobre ele e ao Cordeiro para todo sempre? Você vai pendurar sua harpa nos salgueiros e se apegar às coisas do mundo como se não existisse Deus, nem graça e nem trono da graça aos quais você pode recorrer para alcançar misericórdia e achar graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno? Ouça o que eles dizem. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu, que é onde eles estão, e na terra, que é onde você está, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Apocalipse 5, do 12 ao 13. Tudo isso foi escrito para nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança, e para que os homens caídos possam vir com confiança ao trono da graça, para alcançarem graça e encontrarem misericórdia, a fim de serem ajudados em tempo oportuno. Todos eles bendizem e dão graças. Você vai segurar sua língua? Todos eles receberam de sua plenitude graça sobre graça. E Deus não concederá sua graça a você? Ou a graça dele está tão distante ou tão exaurida agora que ele já não possui o suficiente para perdoar, preservar e salvar um pecador? Que vergonha pensar assim. Abandone essa incredulidade, porque tudo isso é revelado a você, senão para encorajá-lo a se achegar ao trono da graça. E você vai se manter afastado e indisposto por não ter sido um dos primeiros? Certa vez o Senhor disse: os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Contemple as legiões, os milhares, o número incontável daqueles que estão ao redor do trono e ouse esperar na misericórdia divina. O trono da graça pode ser discernido por aquilo que procede dele. Assim como o trono da graça se distingue de outros tronos pelo fato de que desse trono saiam relâmpagos, trovões e vozes, e também porque diante dele estão 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, Apocalipse 4, 5, essas são coisas que estão diante do trono da graça e pelas quais podemos discerni-lo. Em Apocalipse 8, 5, lemos o seguinte sobre o altar do incenso que estava diante do trono. Houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Todas essas coisas procedem do lugar santíssimo, onde está o trono, e são inflamadas por esse trono e por aquele que nele está assentado. Esses relâmpagos devem ser entendidos como as iluminações do Espírito no Evangelho. Hebreus 10, 32. Como é dito no livro dos Salmos, olharam para ele, no trono, e foram iluminados. Salmos 34, 5. Ou como lemos em outros salmos, a voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. Salmos 77, 18. E os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra viu e tremeu. Salmos 97, 4. Portanto, esses relâmpagos comunicam luz àqueles que estão nas trevas. O apóstolo declara em 2 Coríntios 4, 6, Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Foi a partir desse trono que veio a luz que derrubou Paulo de seu cavalo, quando ele buscava destruir a ela e ao povo que professava crer nela. Atos 9, 3. Esses são aqueles relâmpagos pelos quais os pecadores são levados a ver sua triste condição e como podem sair dela. Você já foi levado a ver sua condição, como ela é miserável e como só poderá escapar dela por meio de Jesus Cristo? Visto que ele é o trono da graça, como lhe foi ordenado, achegue-se convicto de seus pecados ao trono de onde essa luz procede e então clame, como Samuel fez para com Eli. Eis-me aqui, por que me chamaste? 1 Samuel 3,8. E como Saulo, quando esteve diante da luz, que o fez ver, e então ele veio a Cristo e exclamou: Quem és, Senhor? E, Senhor, que queres que eu te faça? Atos 9, do 5 ao 6. Isso não é um grande encorajamento para fazer você vir a Ele, uma vez que Ele o ilumina para que você possa ver o caminho e venha até Ele? Cristo Jesus veio ao mundo para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 79. Essa interpretação me parece mais coerente com o que nos é revelado nas Escrituras, pois vimos um trono e alguém assentado sobre ele. Então vimos os anciãos, que representam toda a igreja,
assentados ao redor do trono, e finalmente foi apresentado a nós como eles chegaram ali, isso é, através dos relâmpagos, trovões e vozes que saem do trono. Desse trono procediam relâmpagos e trovões. Por trovões, entendo que se refira àquela poderosa revelação da majestade de Deus pela palavra da verdade, que toma o coração com um temor reverente por ele. Por isso é dito no Salmo 29:5: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor mencionada aqui é a voz trovejante mencionada por Jó. Podes trovejar com voz como ele faz? E quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó 49 e 26:14. Foi por esse motivo que Pedro, Tiago e João foram chamados de filhos do trovão, pois em sua pregação deveria haver não apenas relâmpagos, mas trovões, pois assim o coração não é apenas iluminado, mas grandemente afetado com o temor e a majestade de Deus para a efetiva conversão dos pecadores. Marcos 3, do 16 ao 17. Neste caso, relâmpagos sem trovões são perigosos, porque aqueles que recebem um sem o outro estão sujeitos a fracassar. Eles foram uma vez iluminados, mas você não lê que eles tenham recebido qualquer trovão. Portanto, estavam sujeitos a cair em um estado irrecuperável. Hebreus 6, do 4 ao 6. Saulo recebeu trovões juntamente com relâmpagos, os quais provocaram tremor em sua alma. Aconteceu o mesmo com aquelas 3.000 pessoas e com o carcereiro em Filipos. Atos 2, 9 e 16. Aqueles que recebem luz sem trovões estão sujeitos a transformar a graça de Deus em libertinagem, mas os que conhecem o terror de Deus persuadirão os homens. Romanos 3:8, Judas 4 e 2 aos Coríntios 5:11. Por isso, quando Deus decreta conceder as chuvas de sua graça para um homem, ele abre o caminho para o relâmpago dos trovões. Não um sem o outro, mas um após o outro. Jó 28:26. Relâmpagos e trovões são a causa da chuva, mas relâmpagos sozinhos não o são. Como lemos em Jó 38, do 25 ao 26. Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos e os trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há homem? Assim, você pode ver como até mesmo nas palavras mais obscuras do Espírito Santo há uma harmonia tão grande com a verdade, quanto mais nas mais claras e fáceis de entender. É necessário que haja trovões acompanhados com a luz dos relâmpagos, a fim de que o coração dos homens seja corretamente equilibrado com o temor de Deus. Tivemos grandes relâmpagos nessa terra nos últimos anos, mas poucos trovões, e essa é a razão por que tão pouca graça é encontrada mesmo onde há luz, e porque tantos que se dizem cristãos vivem desanimados em dias como estes, apesar de tudo o que viram. Pois bem, isso também deve servir de ajuda para uma alma se achegar ao trono da graça. O Deus da glória trovejou para lhe despertar, bem como enviou relâmpagos para lhe iluminar, a fim de despertá-lo, para que você se achegue a ele e veja as coisas dele. Todas essas coisas procederam do trono da graça para fazer você se achegar a ele. Portanto, observe esse trono pelos sinais mencionados anteriormente e por esses efeitos que eles causam, e então se achegue ao trono da graça. Assim como procedem desse trono relâmpagos e trovões, assim também é dito que vozes procediam dele. Ora, essas vozes podem ser entendidas como aqueles que são enviados com esses relâmpagos e trovões para instruir, ou como a instrução que esses relâmpagos e trovões geram em nossos corações. Segundo o primeiro sentido mencionado, essas vozes podem ser entendidas como aquelas pessoas a quem Deus envia com luz e pavor, relâmpagos e trovões, ou seja, com uma mensagem divina para a alma, a qual é acompanhada com uma voz ou vozes de instrução para ensinar tal alma quanto ao que ela deve fazer. Atos 2, do 3 ao 7. Esse foi o caso de Paulo. Ele teve luz e pavor, bem como vozes para instruí-lo. Ele teve relâmpagos, trovões e vozes, como diz o Salmo 25, do 8 ao 9. Bom e reto é o Senhor. Por isso, ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Ou então essas vozes podem significar o efeito que os relâmpagos e os trovões produzem em nossos corações, pois, embora o homem seja tão mudo para com Deus quanto um peixe, antes que esses relâmpagos e trovões cheguem até ele, contudo, depois que os ouvem, eles se enchem de vozes, segundo aos Coríntios 4:13 e 7:14. E quão numerosas são as vozes produzidas pela igreja espalhada pelo mundo, devido a esses relâmpagos e trovões que procedem do trono da graça. A voz da igreja é ouvida em sua fé,
em seu arrependimento e em sua sujeição à palavra de Deus. A voz da igreja também pode ser ouvida em suas orações, em seu clamor, em suas lágrimas, em seus gemidos, em seus lamentos acerca de si mesmo e em suas vitórias. 1 a Tessalonicenses 1, do 2 ao 8, Salmos, capítulo 5, verso 3, capítulo 7, verso 17, capítulo 20, do verso 2 ao 5, capítulo 22, verso 1, capítulo 138, verso 5 e Jeremias 31, verso 18. Esse é um dos efeitos do trono da graça, e por isso é dito que do trono procedem relâmpagos, trovões e vozes, isso é, uma conversão eficaz a Deus. Segue-se, portanto, que se todas essas coisas puderem ser vistas em sua alma, então as operações do trono da graça estão atuando sobre você para atrair até ele primeiramente as suas orações e depois sua pessoa. Isso me leva ao próximo assunto que me propus a tratar, a saber, mostrar quem são as pessoas que são convidadas aqui a se achegarem ao trono da graça. Cheguemos, pois.